Você realmente achou que eu não descobriria? Que poderia se casar com minha mãe pelas minhas costas e ficar com tudo? Essas foram as palavras que saíram da minha boca quando confrontei o homem que jurou me amar até a morte. Se você quer saber como uma mulher destruiu o marido traidor e a própria mãe que planejavam roubar sua herança de milhões, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho porque essa história de vingança vai te deixar de queixo caído. Vamos começar. Eram 11 da noite de uma sexta-feira comum quando minha vida virou do avesso. Eu estava deitada na cama rolando o feed do Facebook, sem pensar em nada importante quando vi a publicação da Dona Marta, a vizinha fofoqueira do bairro. O coração de quem viu esse casamento lindo hoje, que Deus abençoe esse casal. A foto mostrava um casal de costas entrando numa igreja pequena. Ampliei a imagem quase sem querer. O terno era azul marinho com um corte específico que eu conhecia bem porque tinha sido eu quem escolheu aquele tecido na alfaiataria 3 meses atrás. Era o terno que meu marido Daniel tinha mandado fazer, dizendo que era para uma reunião importante com investidores. Meu estômago se revirou. Ampliei mais. O vestido da noiva era de renda bege com mangas longas. Minhas mãos começaram a tremer porque eu conhecia aquele vestido também. Era o vestido que minha mãe Verônica tinha dito que comprou para o casamento da filha de uma amiga. Um casamento que seria no mês que vem. Não hoje. Não agora. Continuei ampliando a foto com os dedos trêmulos até conseguir ver parte do rosto dele refletido no vidro da porta da igreja. Era Daniel. Meu marido. E a mulher de cabelos castanhos presos num coque elegante ao lado dele era minha mãe. Soltei o celular como se ele queimasse. Caiu no edredom e a tela continuou acesa mostrando aquela maldita foto. Meu peito doía como se alguém tivesse enfiado uma faca e torcido. Daniel tinha dito que estava em São Paulo numa viagem de negócios. Ligou ontem à noite dizendo que a reunião com os investidores tinha se estendido e que voltaria só no domingo. Minha mãe tinha dito que ia visitar a tia Glória em Ribeirão Preto, porque a coitada estava doente. Me ligou de manhã cedo, dizendo que a tia piorou e que ia ficar lá o fim de semana inteiro cuidando dela. Mentiras. Tudo mentiras. Enquanto eu estava aqui sozinha nessa mansão enorme que herdei do meu pai, cuidando de tudo, feito uma idiota, os dois estavam se casando. Peguei o celular de novo e li os comentários. Que cerimônia intimista e especial. Poucos convidados, mas muito amor. A Dona Marta tinha respondido. Sim, foi lindo. O padre disse que era a segunda chance do amor para ambos. Fiquei de pé sem nem perceber. Minhas pernas tremiam, mas caminhei até o banheiro e vomitei. Vomitei tudo que tinha no estômago até sobrar só bile amarga queimando minha garganta. Segunda chance do amor. As palavras ecoavam na minha cabeça. Quando isso tinha começado? Há quanto tempo meu marido estava transando com minha própria mãe? Me apoiei na pia e olhei meu reflexo no espelho. Eu estava pálida com olheiras fundas. Trabalhava 14 horas por dia, gerenciando a empresa que meu pai deixou, enquanto Daniel dizia que estava construindo o próprio negócio e precisava de tempo. Minha mãe morava aqui comigo desde que enviuvou há 3 anos, dizendo que estava solitária e precisava da filha. Eu deixei. Deixei os dois morarem na minha casa. Na casa que meu pai construiu. Na mansão de 3 andares com 6 suítes piscina e um jardim imenso avaliado em 3 milhões de reais. Dei um teto para os dois. E eles me apunhalaram pelas costas. Voltei para o quarto com passos cambaleantes. Sentei na cama e comecei a juntar as peças. Nos últimos 6 meses, Daniel tinha ficado cada vez mais distante. Dizia que estava estressado com os negócios. Mal me tocava. Mal conversava comigo. Dormia no escritório várias noites dizendo que precisava trabalhar até tarde. E minha mãe? Minha própria mãe tinha ficado estranhamente solícita. Fazia jantares elaborados. Arrumava a casa. Dizia que queria me ajudar porque eu trabalhava demais. Quantas vezes ela ficou sozinha com Daniel enquanto eu estava no escritório? Quantas vezes eles riram de mim? Peguei o celular e liguei para Daniel. Chamou. 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 Caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Liguei para minha mãe. Desligado. Joguei o celular longe e ele bateu na parede. A raiva começou a substituir a dor. Uma raiva quente e pulsante que subia do estômago para a garganta. Por quê? Por que eles fariam isso? E então me lembrei. A mansão. Claro. 3 meses atrás, Daniel tinha sugerido casualmente que eu colocasse o nome dele na escritura da casa. Para facilitar as coisas, Carolina. Somos casados. Se algo acontecer comigo, você vai ter problemas burocráticos. Eu recusei. Disse que a casa era a herança do meu pai
e que queria manter assim. Ele ficou irritado. Muito irritado. Disse que eu não confiava nele. Brigamos feio. Depois disso, ele ficou frio comigo por semanas. E minha mãe? 2 semanas atrás, ela tinha sugerido que eu fizesse um testamento. Filha, você trabalha tanto. Deus me livre, mas se algo acontecer, precisa estar tudo organizado. Tinha até levado um advogado amigo dela para conversar comigo. Eu dispensei, dizendo que era nova demais para pensar nisso. Levantei e comecei a andar de um lado para o outro do quarto. Eles queriam a casa. Queriam meu dinheiro. Queriam me tirar do caminho. O casamento não era sobre amor. Era sobre herança. Se eu morresse, Daniel, como meu marido legal, teria direito à parte da herança. E minha mãe, como minha única parente viva, teria direito à outra parte. Mas se eles dois fossem casados também. Meu Deus. Eles iriam alegar união estável dele com ela. Iriam dizer que moravam juntos há anos. Iriam fabricar provas. E a mansão, os bens da empresa, tudo seria dividido entre eles. Senti um calafrio. E se eles estivessem planejando algo pior? E se estivessem planejando um acidente comigo? Minha respiração acelerou. Lembrei de coisas estranhas que tinha ignorado. O freio do meu carro que tinha falhado mês passado. Daniel tinha dito que era desgaste natural. A comida que tinha me deixado doente na semana retrasada. Minha mãe disse que devia ter sido o camarão. A escada do jardim que tinha quebrado quando pisei nela. Quase quebrei o pescoço. Daniel disse que era madeira velha. Cobri a boca com a mão. Será que eu estava sendo paranoica? Ou será que eles realmente estavam tentando me matar? Meu celular tocou. Era uma mensagem de Daniel. Amor, vai dormir cedo? Amanhã tenho reunião cedinho. Te amo. Te amo. As palavras me fizeram sentir náusea de novo. Não respondi. Em vez disso, fui até o closet e peguei a caixa de metal que guardava no fundo atrás dos sapatos. Dentro estava a carta. A carta que meu pai tinha me dado 2 dias antes de morrer. Carolina, minha filha. Se você está lendo isso, é porque eu já parti. Quero que saiba que sempre amei você, mais que tudo neste mundo. Mas preciso te contar algo importante. Nunca confiei no Daniel. Nunca confiei na sua mãe também. Vi coisas. Ouvi conversas. Contratei investigadores. Sei que sua mãe só casou comigo pelo dinheiro. Sei que ela nunca me amou. E sei que o Daniel se aproximou de você por interesse. Tenho provas de tudo guardadas com meu advogado, o Dr. Mendes. Se algum dia você precisar, ele tem ordens de te mostrar tudo. Também mudei meu testamento. A mansão é completamente sua. Só sua. Nem o Daniel nem sua mãe podem tocá-la. Você tem poderes totais. Proteja-se, minha filha. Existem pessoas más neste mundo. Até na nossa própria família. Te amo para sempre. Papai. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Meu pai sabia. Ele sempre soube. E tentou me avisar, mas eu não quis ouvir. Achei que ele estava sendo controlador. Achei que estava com ciúmes de me ver casada. Peguei o cartão do Dr. Mendes que estava junto com a carta. Olhei o relógio. 00:15. Não importava. Disquei o número dele. Atendeu no 3º toque com voz sonolenta. Alô? Dr. Mendes, sou Carolina. A filha do Sr. Roberto. Preciso falar com o senhor. É urgente. A voz dele ficou imediatamente alerta. Carolina? O que aconteceu? Você está bem? Minha voz saiu trêmula. Meu pai disse que o senhor tem provas. Provas sobre minha mãe e meu marido. Preciso ver tudo. Agora. Houve uma pausa. Depois ele disse. Vou até sua casa. Não saia. Não fale com ninguém. Chego em 40 minutos. Desliguei e sentei na cama esperando. A casa estava silenciosa demais. Cada rangido, cada vento batendo na janela me fazia pular. Pela primeira vez em 3 anos tinha medo de estar sozinha na minha própria casa. A casa que deveria ser meu refúgio tinha se tornado uma prisão. Uma armadilha montada por pessoas que eu amava. Exatamente 40 minutos depois a campainha tocou. Desci correndo e abri a porta. O Dr. Mendes era um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis. Carregava uma pasta de couro marrom. Entrou e me abraçou. Sinto muito, Carolina. Seu pai temia que esse dia chegasse. Fomos para a sala e ele abriu a pasta sobre a mesa de centro. Tirou vários envelopes. Estas são as provas que seu pai coletou. Tem fotos, tem gravações, tem registros financeiros. Abri o primeiro envelope. Eram fotos.
Fotos da minha mãe e do Daniel juntos. Num restaurante. Num motel. Entrando num apartamento que eu não conhecia. As datas nas fotos. Meu Deus. Eram de 4 anos atrás. 4 anos. Eles estavam juntos há 4 anos. Antes do meu pai morrer. Eu me casei com Daniel há 5 anos. Isso significava que... A voz saiu num sussurro. Eles começaram a me trair 1 ano depois do casamento. O Dr. Mendes assentiu com tristeza. Seu pai descobriu por acidente. Contratou um investigador. As provas são sólidas. Abri o segundo envelope. Eram extratos bancários. Mostravam transferências da conta da minha mãe para a conta do Daniel. Valores altos. Ela estava financiando ele? Com o dinheiro que meu pai deixou para ela? Tem mais, disse o Dr. Mendes. Pegou um pendrive. Aqui tem gravações de áudio. Seu pai colocou escutas na casa deles. É legal? Perguntei automaticamente. Ele balançou a cabeça. Não. Mas é a verdade. Coloquei o pendrive no laptop. O primeiro áudio começou a tocar. Era a voz da minha mãe. Quanto tempo mais vamos ter que aguentar essa farsa? A voz do Daniel respondiu. Paciência, amor. Quando o velho morrer, a Carolina vai herdar tudo. Aí é só questão de tempo até conseguirmos tirar tudo dela. Minha mãe riu. Uma risada fria. Ela é tão ingênua. Acredita em tudo que eu digo. Às vezes tenho pena. Daniel riu também. Pena? Eu não. Ela é irritante, chata, grudenta. Mas aguento porque vale milhões. Pausei o áudio. Não conseguia mais ouvir. O doutor Mendes colocou a mão no meu ombro. Tem mais, Carolina. Muito mais. Seu pai gravou conversas deles planejando formas de fazer você assinar procurações. De fazer você parecer mentalmente instável para invalidar suas decisões. Até conversas sobre... Ele hesitou. Sobre acidentes. Sentiu sangue congelar nas veias. Eles realmente queriam me matar. O Dr. Mendes assentiu. Seu pai mudou o testamento 1 semana antes de morrer. Fez questão de que a mansão fosse unicamente sua. Que nem o Daniel como marido, nem sua mãe como parente pudessem tocá-la. Você tem controle absoluto. Pode vender. Pode alugar. Pode fazer o que quiser. E eles não podem fazer nada. Olhei para as provas espalhadas na mesa. Fotos, gravações, documentos. Tudo ali. Tudo provando que as 2 pessoas que eu mais confiava no mundo tinham passado anos me usando, me enganando, planejando me destruir. A dor no peito tinha se transformado em algo diferente. Algo frio. Algo calculista. Doutor Mendes, falei devagar. Preciso da sua ajuda. Preciso vender esta casa. Amanhã. Ele piscou surpreso. Amanhã? Carolina. Isso leva tempo. Tem avaliação, documentação. Não importo. Vou vender por qualquer preço. Só preciso que seja rápido e em segredo. Ele me olhou por um longo momento. Depois assentiu. Conheço alguém. Alguém que pode ajudar. Alguém que seu pai confiava. Quem? Ele hesitou. É complicado. Mas ele pode estar interessado em comprar. E pode fazer isso discretamente. Quem é? Insisti. O doutor Mendes suspirou. É o Rafael. Franzi a testa. Rafael? Quem é Rafael? Ele abriu outro envelope. O último. Tirou uma foto de um homem de uns 35 anos. Olhos escuros. Rosto sério. Parecia vagamente familiar, mas eu não sabia de onde. Carolina, disse o Dr. Mendes cuidadosamente. Seu pai tinha um filho. De um relacionamento anterior. Antes de conhecer sua mãe. O mundo parou. O quê? Ele nunca me contou. Seu pai não contou para ninguém. Mas ele sempre cuidou do Rafael. Pagou os estudos. Ajudou ele a montar um negócio. Deixou uma quantia considerável para ele no testamento. Olhei a foto de novo. Eu tenho um irmão? Um meio-irmão, disse o Dr. Mendes. E ele sabe de você. Seu pai contou tudo para ele. Inclusive sobre sua mãe e o Daniel. Por quê? Por que meu pai faria isso? O Dr. Mendes me olhou nos olhos. Porque seu pai pediu para o Rafael proteger você. Se algo acontecesse. Se os planos deles fossem longe demais. O Rafael deveria intervir. Seu pai deixou dinheiro suficiente para que o Rafael pudesse comprar esta casa se fosse necessário. Para tirar você do perigo. Mal conseguia processar tudo. Meu pai tinha planejado tudo. Mesmo depois de morto, ele estava me protegendo. E agora? Perguntei. Ligo para o Rafael, disse o Dr. Mendes. Conto a situação.
Se ele concordar, podemos fechar a venda amanhã mesmo, por um preço simbólico. 1,5 milhão. Metade do valor real da casa. Mas em dinheiro vivo, sem rastros. Até conseguirmos expor tudo legalmente. Assenti. Faça isso. Por favor. Ele pegou o celular e discou. Alô, Rafael? Sou o Dr. Mendes, advogado do seu pai. Houve uma pausa. Sim, é sobre a Carolina. Preciso que venha amanhã cedo. É urgente. Outra pausa. Ótimo. 7 da manhã. Traga os documentos que seu pai deixou. Vamos precisar. Desligou. Está feito. Ele vem amanhã. Olhei o relógio. 2 da manhã. Em 5 horas minha vida ia mudar para sempre. Dr. Mendes disse devagar. Depois que vendermos a casa. O que vai acontecer quando eles chegarem e descobrirem? Pela primeira vez naquela noite, senti um sorriso frio tocar meus lábios. Aí vamos ver quem ri por último. O Dr. Mendes foi embora às 3 da manhã, me deixando sozinha com todas aquelas provas espalhadas pela mesa. Não dormi. Fiquei sentada na sala, olhando as fotos, lendo os documentos, ouvindo partes das gravações até não aguentar mais. Cada palavra, cada risada deles era como um corte novo numa ferida que nunca ia cicatrizar direito. Às 6:30 da manhã, tomei um banho frio para despertar. Vesti uma calça jeans e uma blusa simples. Prendi o cabelo num rabo de cavalo. Olhei meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. A mulher que me olhava de volta tinha os olhos duros, frios. Não era mais a Carolina ingênua que acreditava em contos de fada. Era outra pessoa. Alguém que tinha sido traída da pior forma possível e que agora ia revidar. Às 7 em ponto a campainha tocou. Abri a porta e dei de cara com o homem da foto. Rafael era alto. Devia ter 1,85 m. Ombros largos, mandíbula quadrada. Os olhos dele eram iguais aos do meu pai. Castanhos escuros, quase pretos. Ele me olhou com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia pena. Carolina disse com voz grave. Sou o Rafael. Seu. Meu irmão, completei. Eu sei. Entre. Ele entrou carregando uma pasta e olhou ao redor da mansão com atenção. Bonita casa. Meu pai tinha bom gosto. Nosso pai corrigia automaticamente. Ele deu um meio sorriso. Nosso pai. Fomos para a sala onde o Dr. Mendes já estava esperando. Sentamos e o advogado foi direto ao ponto. Rafael, a situação é a seguinte. A Carolina descobriu que o marido e a mãe dela estão tendo um caso há 4 anos. Ontem à noite ela viu fotos do casamento secreto dos dois no Facebook. Rafael assentiu sério. Eu sei. Papai me contou sobre as suspeitas dele antes de morrer. Disse que se um dia as coisas chegassem a esse ponto, eu deveria ajudar minha irmã. Olhei para ele. Você sabia? O tempo todo? Ele balançou a cabeça. Não tudo. Só sabia que seu marido e sua mãe eram interesseiros. Papai me mostrou algumas provas. Me pediu para ficar de olho de longe. Mas não sabia que tinha chegado a esse nível. Um casamento secreto. Ele soltou um assovio baixo. Eles são mais ousados do que eu pensava. O Dr. Mendes continuou. O plano é o seguinte. Rafael vai comprar a casa hoje. Por 1,5 milhão. Metade do valor de mercado. Em dinheiro. A transação vai ser registrada, mas de forma completamente legal. A Carolina tem poderes totais sobre a propriedade, então não precisa de autorização de ninguém. Rafael me olhou. Tem certeza disso? É sua herança. Sua casa. Tenho certeza. Respondi com firmeza. Não quero mais nada que me lembre deles. Quero vender. Quero que eles sintam o que é perder tudo. Ele assentiu devagar. Entendo. Então vamos fazer isso. O Dr. Mendes abriu a pasta dele. Trouxe todos os documentos já preparados. Carolina, você assina aqui, aqui e aqui. Rafael, você assina aqui e aqui. A transferência do dinheiro pode ser feita por TED ainda hoje. Peguei a caneta. Minha mão não tremeu quando assinei. Cada assinatura parecia selar não só a venda da casa, mas o fim de um capítulo da minha vida. O capítulo onde eu era vítima. Rafael assinou também. Feito, disse o Dr. Mendes. Vou registrar tudo ainda hoje. Até às 5 da tarde a casa estará oficialmente no nome do Rafael. E eles? Perguntei. Quando vou contar para eles? O Dr. Mendes olhou para Rafael. Qual o plano? Rafael se recostou no sofá. Olhou para mim. Quando eles voltam? Minha mãe disse que volta amanhã de manhã. Daniel disse que volta amanhã à tarde. Ótimo, disse Rafael. Amanhã de manhã, quando sua mãe chegar, você conta que vendeu a casa
Que ela tem 48 horas para sair. Ela vai achar que você está blefando. Vai rir na sua cara. Deixa ela rir. Ele sorriu de um jeito que não chegou aos olhos. Porque quando eu aparecer aqui amanhã à tarde com a escritura registrada com seguranças e uma ordem de despejo, ela vai parar de rir bem rápido. E o Daniel? Perguntei. Ele vai estar aqui também, disse Rafael. Vai ser melhor assim, os dois juntos. Vendo tudo desmoronar. Senti algo quente no peito. Não era exatamente felicidade. Era satisfação. Uma satisfação sombria e intensa. Tem mais uma coisa, disse Rafael. Olhou para o Dr. Mendes que assentiu. Papai me deixou algo além de dinheiro. Me deixou informações sobre o passado da sua mãe. Franzi a testa. Que tipo de informações? Rafael abriu a pasta dele. Tirou documentos antigos. Sua mãe teve outro relacionamento antes de casar com nosso pai. Com um homem chamado Rogério Campos. Eles namoraram por 5 anos. Eram noivos. Iam casar. Olhei os documentos. Eram fotos antigas. Minha mãe devia ter uns 22 anos. Estava abraçada com um homem moreno de sorriso largo. Pareciam felizes. O que aconteceu? Perguntei. Rafael continuou. O Rogério não tinha dinheiro. Era professor. Ganhava pouco. Então, quando sua mãe conheceu nosso pai, que era empresário bem-sucedido, ela largou o Rogério da noite para o dia. Literalmente sumiu. Não atendeu mais ligações. Não respondeu cartas. Casou com seu pai 3 meses depois. Engoli seco. Ela fez isso? Fez, disse Rafael. E tem mais. O Rogério ficou destruído. Entrou em depressão. Perdeu o emprego. A família dele toda ficou contra sua mãe. Mas anos depois ele se recuperou. Voltou a estudar. Fez mestrado, doutorado. Hoje ele é dono de uma rede de escolas particulares. É milionário. Olhei para Rafael sem entender aonde ele queria chegar. E? Rafael sorriu. Aquele sorriso frio de novo. E eu conheço o Rogério. Nosso pai me apresentou para ele anos atrás. Contou toda a história. O Rogério nunca superou completamente a traição. Nunca casou. Nunca teve filhos. Ainda guarda a mágoa da sua mãe. Meu coração começou a bater mais rápido. Você está sugerindo? Estou sugerindo, disse Rafael se inclinando para a frente, que amanhã, quando eu vier tomar posse da casa, eu não venha sozinho. Posso trazer o Rogério comigo. Imagina a cara da sua mãe quando ela vir o homem que ela humilhou há 30 anos agora, rico, bem-sucedido, e sendo o novo dono da casa que ela queria roubar de você. O Dr. Mendes riu baixo. Rafael, você é diabólico. Ele deu de ombros. Aprendi com o melhor. Nosso pai podia ser gentil, mas quando alguém mexia com quem ele amava, virava implacável. Olhei para os dois. Vocês têm certeza que isso vai funcionar? O Dr. Mendes assentiu. Tenho, e mais. Depois que tomarmos posse da casa, vamos usar todas essas provas que seu pai coletou para abrir um processo contra os dois. Bigamia no caso do Daniel. Tentativa de fraude. Conspiração. Eles vão responder criminalmente. Senti um arrepio. Isso pode dar cadeia? Pode, disse o Dr. Mendes. No mínimo vão responder processo. Vão ter antecedentes. Vão perder credibilidade. E qualquer centavo que sua mãe ainda tenha da herança que seu pai deixou para ela vai ser bloqueado até a investigação terminar. Bom, disse Rafael. Então está combinado. Amanhã às 2h eu apareço aqui. Com o Rogério. Com seguranças. Com a documentação toda. E a gente encerra essa novela. Ele se levantou e estendeu a mão para mim. Bem-vinda à família Carolina. Sei que as circunstâncias são péssimas, mas estou feliz de finalmente te conhecer. Apertei a mão dele. Também estou. E obrigada por fazer isso. Ele balançou a cabeça. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Papai me pediu para proteger você. E é o que vou fazer. Depois que eles saíram, fiquei sozinha na sala de novo. Olhei ao redor da mansão. Os quadros nas paredes. Os móveis caros. O lustre de cristal. Tudo que meu pai tinha construído com tanto esforço. Tudo que aqueles dois queriam roubar. Mas não iam conseguir. Não dessa vez. Passei o resto do dia organizando minhas coisas. Separei roupas. Documentos pessoais. Fotos do meu pai. Deixei tudo pronto em malas no meu quarto. Porque depois de amanhã eu não ia mais morar aqui. Ia alugar um apartamento. Recomeçar. Longe deles. Longe de tudo. À noite recebi uma mensagem do Daniel.
Amor, amanhã chego às 3. Vamos jantar fora? Quero compensar esses dias longe. Mal sabia ele que às 3 da tarde ia ter uma surpresa bem diferente de um jantar romântico. Respondi. Ok. Te espero. Depois recebi mensagem da minha mãe. Filha, estou com saudades. Amanhã chego cedinho. Vou fazer aquele bolo que você adora. Senti náusea. Como ela conseguia mentir tão facilmente? Como fingia me amar quando estava planejando me destruir? Respondi apenas. Está bom, mãe. Também estou com saudades. A gente precisa conversar quando você chegar. Ela respondeu na hora. Conversar sobre o quê? Tudo bem? Sim, mãe, respondi. Tudo ótimo. Só preciso falar uma coisa importante com você. Ela mandou um emoji de coração. Está bem, filha. Amanhã conversamos. Desliguei o celular e fui dormir. Ou tentar dormir. Porque minha cabeça não parava de imaginar como seria o dia seguinte. A cara deles quando descobrissem. O desespero. A raiva. A humilhação. E pela primeira vez em muito tempo dormi com um sorriso no rosto. Na manhã seguinte acordei cedo. Tomei café. Me arrumei. Coloquei uma roupa bonita. Queria estar impecável para esse momento. Às 9 da manhã ouvi o barulho do carro da minha mãe entrando na garagem. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Ela entrou pela porta da cozinha como sempre fazia. Trazia uma bolsa de viagem e estava sorrindo. Filha gritou. Cheguei! Nossa, como senti falta dessa casa. Senti falta de você. Fui até a cozinha. Ela me abraçou. Eu não retribuí o abraço. Ela se afastou e me olhou. O que foi? Você está estranha. Vamos conversar na sala. Falei com voz neutra. Ela franziu a testa, mas me seguiu. Sentamos no sofá. Ela de um lado, eu do outro. Então? Disse ela ainda sorrindo. O que você queria falar? Respirei fundo. Vendi a casa. O sorriso dela congelou. O quê? Vendi a casa? Repeti devagar. Ontem. A escritura já está registrada. O novo dono toma posse hoje à tarde. Você tem 48 horas para sair. Ela piscou. Depois começou a rir. Uma risada alta e forçada. Filha, que brincadeira é essa? Não é brincadeira, mãe. Vendi. Por 1,5 milhão. Para um comprador que apareceu do nada. E você não pode fazer nada porque a casa é minha. Só minha. O sorriso dela desapareceu completamente. Carolina, você está louca? Não pode vender essa casa. Posso sim. E vendi. Ela se levantou irritada. Isso é absurdo. Você não pode tomar uma decisão dessas sozinha. Precisa consultar seu marido. Consultar a família. Família? Perguntei, me levantando também. Que família, mãe? Você? A mulher que se casou com meu marido ontem? Ela ficou branca. Do que você está falando? Sei de tudo. Falei dando um passo em direção a ela. Sei do casamento secreto. Sei do caso de 4 anos. Sei dos planos de vocês para roubar minha herança. Sei de tudo. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Carolina, eu. Não minta mais, gritei. Cansei de mentiras. Papai sabia. Ele sempre soube. Deixou provas, gravações, fotos, documentos, tudo. Ela cambaleou e sentou no sofá de novo. As mãos tremiam. Seu pai. Sabia? Sabia, confirmei. E deixou tudo preparado para me proteger. Inclusive um irmão que eu nem sabia que existia. E é ele quem comprou a casa. O rosto dela ficou vermelho. Irmão? Que irmão? Você vai conhecer, disse olhando o relógio. Daqui a algumas horas. Ela se levantou de novo, dessa vez com raiva. Você não pode fazer isso, Carolina. Essa casa é minha também. Morei aqui. Cuidei daqui. Você cuidou? Ri sem humor. Você só usou. Assim como usou meu pai. Assim como usou a mim. Mas acabou, mãe. O jogo acabou. Ela veio em minha direção com o dedo em riste. Você vai se arrepender disso. Vou entrar com um processo. Vou provar que você está mentalmente instável. Vou. Não vai fazer nada. Interrompi. Porque se tentar, eu mostro para todo mundo as provas do seu caso com meu marido. Mostro as gravações de vocês planejando me roubar. Mostro tudo. E aí você não perde só a casa. Perde a reputação, a dignidade. Tudo. Ela ficou em silêncio, tremendo de raiva. Nesse momento a porta se abriu. Era Daniel. Ele entrou sorridente. Amor, cheguei mais cedo. Queria te.
Parou ao me ver. Depois viu minha mãe. O sorriso dele vacilou. Verônica, você já voltou? Pensei que só voltava amanhã. Minha mãe olhou para ele em pânico. Ela sabe. O rosto dele ficou pálido. Sabe? Sabe o quê? De tudo, respondi. Do casamento, do caso, dos planos, de tudo. Ele largou a mala que carregava. Carolina, eu posso explicar. Não precisa, expliquei. Já entendi tudo. E já tomei providências. Vendi a casa. Que casa? Ele parecia confuso. Essa casa. A mansão. Vendi ontem. Por 1,5 milhão. O comprador toma posse hoje. Vocês dois têm 48 horas para sair. Ele deu uma risada nervosa. Você está brincando. Olhou para minha mãe. Ela está brincando, né? Minha mãe balançou a cabeça. Ela não está. Ela realmente vendeu. O rosto dele passou de confusão para raiva. Você não pode vender essa casa sem minha autorização. Sou seu marido. Posso sim. A casa é minha. Só minha. Meu pai garantiu isso. Ele cerrou os punhos. Isso é ilegal. Vou processar. Vou anular a venda. Pode tentar. Falei cruzando os braços. Mas não vai conseguir. Tudo foi feito legalmente. Com advogado. Com registro. Não tem nada que você possa fazer. Nesse momento, a campainha tocou. Os três olhamos para a porta. São 2 da tarde, disse calmamente. Deve ser o novo dono. Minha mãe e Daniel se entreolharam. Ela estava pálida. Ele estava vermelho. Fui até a porta e abri. Do outro lado estava Rafael. Ao lado dele, um homem de uns 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos. Olhos claros. Porte elegante. Atrás deles, 2 seguranças de terno preto. Rafael sorriu. Carolina. Esse é o Rafael? Perguntou Daniel vindo atrás de mim. Quem diabos é você? Sou o novo dono da casa, disse Rafael entrando. E esse disse, apontando para o homem ao lado, é o Rogério Campos, um velho conhecido da sua sogra. Ouvi minha mãe soltar um grito abafado. Rogério? O homem olhou para ela com uma expressão fria. Olá, Verônica. Faz tempo. Ela ficou branca como papel. O que você está fazendo aqui? Vim ver a casa que vou administrar, disse ele calmamente. O Rafael me convidou. Aceitei na hora. Afinal, sempre quis saber como era morar num lugar que você valorizava mais que as pessoas. Minha mãe cambaleou e se apoiou no batente da porta. O rosto dela tinha perdido toda a cor. Rogério entrou devagar, olhando ao redor da mansão com uma expressão neutra, mas os olhos dele brilhavam com algo que parecia satisfação. Bonita casa, comentou. Muito bonita. Deve valer uma fortuna. Valia 3 milhões, disse Rafael. Carolina vendeu por 1,5 milhão. Para mim. Ele mostrou a escritura registrada. Tudo legal. Tudo certinho. Daniel arrancou o papel da mão dele e começou a ler freneticamente. Os olhos corriam pelas linhas. A mandíbula estava tensa. Isso não pode ser real, murmurou. Não pode. Mas disse Rafael calmamente. Está tudo ali. Assinado. Registrado. A casa é minha agora. E vocês dois têm até terça-feira às 2 da tarde para desocupar completamente o imóvel. Daniel jogou o papel no chão. Isso é uma farsa. Você não pode simplesmente aparecer e... Posso sim, interrompeu Rafael. E posso. Carolina tinha direito total sobre a propriedade. Ela vendeu. Eu comprei. Fim da história. Ele olhou para os seguranças. Rapazes, façam uma vistoria completa da casa. Quero um inventário de tudo que está aqui. Móveis, quadros, objetos. Tudo que pertencia ao falecido Sr. Roberto fica. O resto eles levam quando saírem. Os seguranças assentiram e começaram a caminhar pela casa. Daniel deu um passo ameaçador em direção a Rafael. Você não vai entrar aqui e... Rafael não se moveu. Apenas ergueu uma sobrancelha. Vou o quê? Me bater? Na frente de testemunhas? Com câmeras gravando? Apontou para os seguranças que tinham bodycams nos uniformes. Por favor, me dê um motivo para chamar a polícia. Daniel recuou, respirando pesado. Olhou para mim com ódio. Você vai se arrepender disso, Carolina. Eu vou. Não vou, interrompi. Sabe o que eu vou me arrepender? De ter confiado em você. De ter acreditado que me amava. De ter deixado você morar na casa do meu pai. Isso sim eu me arrependo. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Carolina, filha, por favor.
A gente pode conversar sobre isso. Podemos resolver. Resolver? Ri sem humor. Como mãe? Divorciando do meu marido? Ah, não, espera. Você não pode se divorciar dele porque o casamento de vocês é bigamia. Ele ainda é casado comigo. Rogério, que estava observando tudo em silêncio, soltou uma risada baixa. Bigamia, Verônica? Sério? Você caiu tão baixo assim? Minha mãe se virou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Rogério, por favor. Você não entende. Por favor, o quê? Ele deu um passo em direção a ela. Você me destruiu, Verônica. Me largou como se eu fosse lixo. Casou com um homem rico 3 meses depois. E agora descubro que você fez a mesma coisa com sua própria filha. Usou ela. Traiu ela. Com o marido dela. Ele balançou a cabeça com nojo. Você não mudou nada. Continua sendo a mesma pessoa interesseira e sem caráter de 30 anos atrás. Ela começou a chorar. Eu mudei. Eu. Não mudou, disse Rafael. E a gente pode provar. Ele acenou para o Dr. Mendes, que tinha acabado de entrar carregando outra pasta. O advogado cumprimentou a todos com um aceno de cabeça e abriu a pasta sobre a mesa de centro. Dentro estavam todas as provas. As fotos. Os extratos bancários. Os pendrives com as gravações. Daniel olhou para tudo aquilo e ficou ainda mais pálido. De onde vocês tiraram isso? Do seu sogro, disse o Dr. Mendes. Ele era mais esperto do que vocês imaginavam. Sabia de tudo. Gravou tudo. E deixou tudo preparado para proteger a filha dele. Pegou um dos pendrives. Quer ouvir? Tem uma gravação muito interessante de vocês dois planejando como fazer a Carolina assinar uma procuração. Ou a que vocês discutem sobre estragar o freio do carro dela. Daniel engoliu seco. Isso é. Ilegal, interrompeu o Dr. Mendes. Sim, algumas dessas gravações foram obtidas de forma ilegal, mas são admissíveis como indício, suficiente para abrir uma investigação criminal. E aí vocês vão ter que explicar muita coisa para a polícia. Minha mãe se deixou cair no sofá. Cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Daniel ficou parado, parecendo um animal encurralado. Olhou para mim. Carolina, escuta. A gente pode fazer um acordo. Eu saio da sua vida. Não peço nada. Só não me denuncie. Por favor. Pensei que ia sentir satisfação vendo ele implorar. Mas só senti vazio. Esse homem que eu amei, que eu achei que era meu parceiro para a vida toda, não passava de um mentiroso covarde. Você vai sair da minha vida, falei com voz firme. E vai responder por tudo que fez. Bigamia. Tentativa de fraude. Conspiração. Tudo. O Dr. Mendes vai entrar com as denúncias amanhã mesmo. Não gritou minha mãe, levantando de repente. Eu imploro. Sou sua mãe, Carolina. Mãe? Dei um passo em direção a ela. Mãe de verdade não trai a filha. Não dorme com o marido da filha. Não planeja roubar a herança da filha. Você não é minha mãe. Nunca foi. Ela estendeu as mãos para mim. Por favor. Eu sei que errei, mas... Errou. Ri amargamente. Você não errou, mãe. Você escolheu. Escolheu dinheiro em vez de amor. Escolheu ambição em vez de família. Primeiro com o Rogério, depois com meu pai. E agora comigo. Você sempre escolhe dinheiro. Rogério se aproximou. E sabe o que é engraçado, Verônica? Você largou todo mundo por dinheiro, mas no final vai ficar sem nada. Sem a casa, sem a herança, sem a filha. Sozinha. Ela caiu de joelhos no chão, chorando descontroladamente. Rogério virou as costas para ela sem uma gota de pena. Rafael olhou para mim. Carolina, você tem certeza disso? Ainda dá tempo de voltar atrás, se você quiser. Balancei a cabeça. Não quero. Quero que eles saiam da minha vida, para sempre. Ele assentiu. Então está feito. Daniel tentou uma última vez. E se eu contestar o divórcio? Se eu tentar ficar com metade dos seus bens? Rafael riu. Vai em frente. Tenta. Quando o juiz souber que você é bígamo que conspirou para fraudar sua esposa e que tentou sabotar o carro dela causando risco de morte, você acha que vai conseguir alguma coisa? Vai sair sem nada. E ainda vai responder criminalmente. Daniel cerrou os punhos, mas não disse nada. Sabia que tinha perdido. Os seguranças voltaram. Senhor Rafael, fizemos o inventário. Tudo que pertencia ao Sr. Roberto está catalogado. O resto são pertences pessoais dos ocupantes atuais. Ótimo, disse Rafael. Marquem tudo que é da propriedade com estas etiquetas.
Entregou etiquetas adesivas vermelhas. Qualquer item marcado que sair daqui será considerado roubo. Entendido? Os seguranças assentiram e começaram a colar etiquetas. Nos móveis antigos, nos quadros, nas peças de decoração, tudo que meu pai tinha comprado, tudo que tinha valor sentimental. Daniel e minha mãe assistiam em silêncio enquanto a casa era sistematicamente marcada, catalogada, tirada deles. Quando os seguranças terminaram, Rafael olhou para os dois. Terça-feira, 2 da tarde. Quero vocês fora daqui. Se não saírem voluntariamente, vou pedir uma ordem de despejo judicial. E aí sai com a polícia. Minha mãe se levantou do chão. O rosto estava inchado de tanto chorar. Onde vamos morar? Sussurrou. Não é problema meu, disse Rafael. Mas ouvi dizer que tem uns apartamentos baratos para alugar no centro. Quem sabe vocês dois possam dividir um. Afinal, já estão dividindo tudo, né? Daniel pegou a mala dele. Vamos, Verônica. Não adianta ficar aqui. Minha mãe me olhou uma última vez. Carolina. Filha. Por favor. Adeus, mãe. Falei sem emoção. Ela soluçou e seguiu Daniel para fora. Ouvi o carro dele saindo, o barulho do motor se afastando. E então silêncio. Rafael colocou a mão no meu ombro. Você está bem? Assenti. Estou. Pela primeira vez em muito tempo estou bem. Rogério se aproximou. Carolina. Eu sei que não nos conhecemos, mas quero que saiba. Seu pai era um bom homem. Me ajudou muito ao longo dos anos. Mesmo sabendo da história entre mim e sua mãe, ele nunca me julgou. Sempre me tratou com respeito. Olhei para ele. Obrigada. Por vir aqui. Sei que não deve ter sido fácil. Ele balançou a cabeça. Foi mais fácil do que você imagina. Ver a Verônica perdendo tudo que ela valorizava foi libertador de certa forma. Agora posso finalmente fechar esse capítulo. Rafael bateu palmas. Bom, vamos ao que interessa. Carolina, você precisa sair daqui antes de terça. Tem algum lugar para ir? Vou alugar um apartamento. Não precisa, disse Rafael. Tenho um apartamento vago em Moema. 3 quartos, vista bonita, mobiliado. Você pode ficar lá quanto tempo precisar. Sem pagar aluguel, até se organizar. Não posso aceitar. Pode sim. Somos irmãos. E eu tenho muito que compensar. Anos que devíamos ter nos conhecido e não nos conhecemos. Deixe eu fazer isso por você. Olhei para ele. Para o homem que era meu irmão, que meu pai tinha protegido em segredo, que agora estava me protegendo também. Está bem. Obrigada. O Dr. Mendes guardou os documentos. Vou preparar os processos contra os dois. Bigamia do Daniel. Tentativa de estelionato de ambos. Conspiração para causar dano físico. Com as provas que temos, é caso ganho. Quanto tempo até julgamento? Alguns meses, respondeu ele. Mas podem tentar acordo. Oferecer delação. Quem sabe a Verônica entregue informações sobre o Daniel em troca de pena menor. Deixa eles se virarem. Falei. Não me importo mais. Passei os próximos 2 dias organizando minha saída. Embalei minhas roupas, meus livros, minhas fotos, tudo que era meu de verdade. Deixei para trás tudo que eles tinham me dado. Presentes do Daniel. Joias que minha mãe tinha dito que eram dela, mas que deu para mim. Não queria nada que viesse deles. Na terça-feira, às 11 da manhã, Rafael chegou com um caminhão de mudança. Ajudou a carregar minhas caixas. Fomos para o apartamento em Moema. Era bonito mesmo. Moderno. Com grandes janelas que davam para um parque. Nada parecido com a mansão, mas era aconchegante. Parecia um recomeço. Você gosta? Perguntou Rafael. Amo, respondi sinceramente. Ele sorriu. Ótimo. Fique à vontade. A chave é sua. E se precisar de qualquer coisa é só ligar. Obrigada. De verdade. Ele me abraçou. Somos família Carolina. Família de verdade. E família protege família. 2 da tarde recebi uma mensagem do Dr. Mendes. Eles saíram. A casa está vazia. Rafael está fazendo vistoria agora. Tudo certo. Soltei um suspiro longo. Acabou. Realmente acabou. Dias depois recebi a notificação oficial. Daniel tinha sido denunciado por bigamia. Minha mãe por cumplicidade. Ambos estavam sendo investigados por tentativa de estelionato. O advogado deles tentou contato. Queriam fazer acordo. Ofereceram desistir de qualquer direito sobre qualquer bem meu em troca de eu retirar as denúncias criminais. Recusei. Eles que enfrentassem a justiça.
Semanas se transformaram em meses. O processo andou. Devagar, mas andou. Daniel tentou alegar que as gravações eram ilegais. O juiz aceitou parcialmente, mas manteve as acusações baseadas em outras provas. As fotos, os extratos bancários, o casamento bígamo que tinha testemunhas. Um dia recebo uma ligação. Era minha mãe. Atendi, mas não falei nada. Carolina? A voz dela estava fraca. Por favor. Só quero conversar. Não temos nada para conversar. Eu sei que você me odeia. E tem todo o direito. Mas preciso te contar uma coisa. O Daniel. Ele me usou também. O quê? Ele me procurou de propósito. Continuou ela. Há 5 anos. Pouco depois que você começou a namorar ele. Me seduziu. Me manipulou. Me fez acreditar que me amava. Mas tudo era parte do plano dele. Para ter acesso à fortuna do seu pai através de mim. Fiquei em silêncio processando. Você está tentando se vitimizar agora? Não. Estou te contando a verdade. Ele é pior do que você imagina, Carolina. Tem outras mulheres. Outras famílias. Ele é um golpista profissional. E eu fui burra o suficiente para cair. Respirei fundo. Isso não muda nada do que você fez, mãe. Eu sei. Eu sei, filha. Só queria que você soubesse a verdade completa. E queria pedir perdão. Mesmo sabendo que não mereço. Você está certa. Não merece. Ela ficou em silêncio. Depois sussurrou. Eu te amo, Carolina. Sempre amei. Eu só. Me perdi no caminho. Desliguei. Não queria ouvir mais. Não importava se Daniel tinha manipulado ela também. Ela era adulta. Fez escolhas e escolheu errado. Mas alguns meses se passaram. O julgamento finalmente aconteceu. Daniel foi condenado por bigamia a 2 anos de prisão. Minha mãe recebeu pena menor por colaborar com a justiça. 1 ano em regime semiaberto. Ambos teriam que pagar multas pesadas. E ficaram proibidos de se aproximar de mim. Quando recebi a notícia da condenação, não senti alegria. Não senti raiva. Só senti paz. Uma paz silenciosa que vinha de saber que justiça tinha sido feita. Rafael me ligou naquela noite. Viu a notícia? Vi. Como você está? Bem. Estranhamente bem. Quer jantar comigo? Para comemorar? Sorri. Quero. Fomos a um restaurante italiano. Conversamos sobre tudo. Sobre nosso pai. Sobre a vida. Sobre planos para o futuro. Sabe o que nosso pai me disse uma vez? Perguntou Rafael. O quê? Que a maior riqueza que ele tinha não era dinheiro. Era saber que tinha uma filha boa, honesta, de coração puro, que mesmo sendo traída por quem mais confiava, não se tornou amarga, não se tornou vingativa, só buscou justiça. Senti os olhos marejarem. Ele realmente disse isso? Disse. Poucos dias antes de morrer. Me fez prometer que sempre cuidaria de você. E é o que vou fazer. Segurei a mão dele sobre a mesa. Você já fez mais por mim do que pode imaginar. Ele sorriu. Nós estamos só começando. Somos família agora. De verdade. E vamos reconstruir o que eles tentaram destruir. Juntos. Juntos, repeti. Meses depois, a mansão foi reformada. Rafael transformou num espaço cultural. Uma galeria de arte. Um lugar onde jovens artistas podiam expor. Onde a comunidade podia se reunir. Um legado bonito. Positivo. Tudo o que meu pai teria querido. Rogério se tornou um amigo próximo. Investiu na galeria. Ajudou a divulgar. E de vez em quando nos reuníamos os 3 para jantar. Uma família estranha. Montada nas cinzas de traições e mentiras. Mas uma família verdadeira ainda assim. Um dia, 1 ano depois de tudo, recebo uma carta. Era da minha mãe. Escrita da prisão. Não contava desculpas. Não pedia perdão de novo. Só dizia: estou orgulhosa da mulher que você se tornou. Seu pai criou você bem. Melhor do que eu merecia. Espero que um dia você seja feliz de verdade. Mesmo que seja sem mim na sua vida. Dobrei a carta. Guardei numa gaveta. Talvez um dia eu respondesse. Talvez não. Mas pela primeira vez não sentia raiva ao pensar nela. Só uma tristeza distante. Pela mãe que poderia ter tido. Pela família que poderia ter sido. Hoje olho pela janela do apartamento em Moema. Vejo o parque lá embaixo. Crianças brincando. Casais caminhando. A vida seguindo seu curso normal. E percebo que também estou seguindo.
Não esqueci o que aconteceu. Nunca vou esquecer. Mas não deixo mais que aquilo me defina. Sou a Carolina que meu pai criou para ser. Forte, justa, capaz de recomeçar. E ao meu lado agora tenho Rafael. Um irmão que mal conhecia, mas que se tornou minha rocha. Tenho Rogério. Um amigo improvável, mas leal. Tenho o Dr. Mendes, guardião do legado do meu pai, e agora meu também. Tenho uma nova família. Não de sangue, necessariamente, mas de escolha. E no final é isso que importa. Meu celular toca. É Rafael. Oi, mano. Mana. A galeria está lotada hoje. Quer passar aqui? Tem uns artistas novos incríveis expondo. Sorrio. Já estou indo. Pego a bolsa. Fecho a porta do apartamento. Desço até a rua. O sol está brilhando. O céu está azul. E pela primeira vez em muito, muito tempo, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Porque a vingança não foi destruir eles. Foi me reconstruir. Foi escolher a paz em vez do ódio. Foi transformar a dor em algo bonito. E foi entender que as pessoas que te traem não merecem seu futuro. Só merecem fazer parte do seu passado. Um passado que você aprende, supera e deixa para trás. E se essa história de traição, superação e recomeço tocou seu coração, se você vibrou com cada reviravolta dessa jornada de uma mulher que perdeu tudo, mas encontrou a si mesma, não esqueça de deixar seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar sua forma de ver o mundo. Compartilhe nos comentários o que você faria se descobrisse uma traição assim, e não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar depois da pior traição. Até a próxima. E lembre-se, a melhor vingança é sempre viver bem e construir uma vida que seus traidores nunca poderão tocar.